Boa noite, meus irmãos. Ao mesmo tempo, nós gostaríamos de também dizer, bom dia, boa tarde, de conformidade o momento em que você possa estar assistindo, esta mensagem. Nós gostaríamos muito de poder lhe dizer uma feliz Páscoa, como é de costume, mas que nesse dia, 12 de abril de 2020, nós poderíamos pensar, e como eu estava a refletir, e até sugerir um tema, uma Páscoa nunca vista. Gostaria de ler uma passagem que, no final, eu gostaria de comentar ela, o foco principal dela. E essa seria a passagem de abertura para este momento, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, que diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da vida para a morte. Gostaria de fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse dia. Agradecer por todos os momentos que nós estamos vivendo. Todas as pessoas, independentemente de serem ou não serem da igreja, independentemente de conhecer ou não Jesus como Senhor e Salvador. Ninguém tem sido poupado deste tempo, deste momento. As dores, as aflições têm sido compartilhadas com todos. E eu gostaria muito, Senhor, que da mesma forma a esperança em Ti pudesse ser compartilhada também com todos. Pai Santo e amado, eu quero lhe pedir ao Senhor, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, pelas nossas vidas. E que neste dia, onde nós geralmente estaríamos iniciando com um café da manhã, como nós costumávamos dizer, o café do domingo da ressurreição. Este ano, excepcionalmente, Senhor, não foi possível celebrarmos juntos, como igreja, como corpo de Cristo. Mas aonde quer que nós estejamos, nós sabemos que somos a Tua igreja, somos o Teu povo, separados fisicamente, mas eu acredito que mais do que nunca, unidos de alma, unidos de espírito. E é nessa união que eu suplico ao Senhor, por cada irmão, aonde quer que se encontre, a cada pessoa que estará ouvindo esta mensagem, que sinta a esperança que vem do alto, a esperança que só Jesus pode dar. Essa certamente é uma Páscoa bem diferente, porque ela nos chama para a reflexão. A palavra, Senhor, Páscoa significa exatamente isso, passagem. E que esse tempo seja um tempo onde possamos mudar tudo aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Passar a refletir sobre o valor da vida, sobre o valor da vida eterna. E que a nossa vida aqui, ela é passageira. Então firma as nossas mentes e corações em Ti, tão somente.
e que estejamos prontos para quando o momento chegar, que teremos que nos encontrar contigo definitivamente. Abençoa a todos, ó Deus, e que essa palavra, neste dia, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pois bem, irmãos, amigos, uma Páscoa nunca vista. Eu poderia dizer que em toda a minha vida, antes mesmo de conhecer a Jesus e depois 36 anos de convívio com Jesus, eu nunca vi isso. Eu lembro do tempo onde nós, do domingo chamado Domingo da Ressurreição, nós nos reuníamos lá na igrejinha, na minha antiga igreja, minha antiga congregação, 5 horas da manhã. Porque era o domingo da ressurreição, onde nós começávamos louvando ao Senhor com cânticos do cantor cristão, tocado ainda por um órgão, e o mais interessante, um órgão a pedal, coisa que ficou para trás. Mas havia uma satisfação, havia uma alegria. Mas já passou. E esse ano, excepcionalmente, nós nos sentimos privados disso. Eu não sei qual é o sentimento de alguns de vocês, mas o meu eu não posso dizer assim. Se for pelo entendimento do que é a Páscoa ou o significado dela para nós, no seu sentido maior, que é Jesus, está tudo bem. Mas a privação daquela presença, daquela comunhão com alguns, nos causa um pouco de tristeza, ainda que possamos saber que é por um breve tempo. Então, quando a gente passa a refletir algumas lições que nós podemos tirar, refletir sobre essa Páscoa, algumas coisas que talvez foram esquecidas. Uma coisa que vai ficar nas nossas mentes, que este ano, e por essa ocasião, nós vamos nos lembrar que os nossos templos estão vazios. Mas bom mesmo é que os nossos corações possam estar cheios da presença do Senhor. Que os nossos corações possam estar transbordando da felicidade de saber que em Cristo Jesus nós estamos unidos. Então na verdade, nós não estamos sós. Mas ainda em tudo isso, sempre é tempo de podermos aprender alguma coisa. Sempre é tempo de refletirmos. Então, quando nós pensamos Páscoa, aprendemos que a Páscoa, ela é uma das festas mais importantes do povo judeu. Ela é uma ordenação de Deus por ocasião da saída do povo do Egito, a qual eles permaneceram lá aproximadamente 430 anos como escravos. É bom lembrar que o Egito seria aquela simbologia do mundo pervertido, do mundo caído. E o povo de Deus estava ali sob a escravidão, sob o domínio do faraó. E Deus, na sua infinita graça, misericórdia, levantou Moisés para ser aquele que iria tirar o povo
daquela humilhante condição. Então Moisés, nós poderíamos pensar que ele seria uma figura de Cristo, o libertador, o salvador daquele povo. Então, dentro desse tempo, a gente olhando e lendo no Velho Testamento, nós vamos encontrar Deus manifestando o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Agora, quando pensamos para nós cristãos, a Páscoa é para ter um significado bem interessante. Quando a gente olha nas Escrituras, a gente sabe que Jesus ele comemorou a última Páscoa com os seus discípulos, mas que naquela comemoração, ali ele estava oferecendo o seu corpo, ou pão, e o seu sangue, o vinho, em uma simbologia do que estava para acontecer. E o mais importante de tudo é que a gente sabe que Jesus morreu, foi primeiramente crucificado, depois sepultado e ressuscitou. E é aqui que está a nossa grande expectativa. É aqui que está o nosso foco. O Jesus que nós celebramos é o Jesus que venceu a morte. Enquanto os judeus precisaram do sangue de um cordeiro para ser colocado nos umbrais de sua porta, para que o anjo da morte, ao passar sobre o Egito, os seus primogênitos não fossem mortos, Nós não precisamos do sangue nos umbrais de nossas casas. Nós precisamos apenas, hoje, ser lavado pelo sangue de Jesus. Mas eu gostaria também de lembrar, lá em Êxodo, capítulo 3, nos versos 7 e 8, diz assim: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Podemos pensar nessa passagem, fazer até mesmo uma analogia. Lembra o que o Senhor está falando, Ele diz o que aqui nessa passagem? Vi a aflição do meu povo. Não pensemos nós que Deus não tem olhado para as nossas aflições, para as nossas agonias, para as nossas dores secretas. Muitas vezes, aparentemente, querendo mostrar libertos, mas lá no nosso interior, alguma coisa ainda nos prende, nos algema a um sistema perverso deste mundo. Mas até aí, Deus também é capaz de ver, de ouvir o seu clamor. Então o Senhor, Ele diz que viu a aflição do seu povo, que estava onde? No Egito. Então, sendo o Egito a simbologia do mundo, uma simbologia do mundo perdido, do mundo sem Deus,
Então, cabe a nós, seres humanos, entender que aquilo que o Senhor falou para o seu povo ainda tem um valor para nós hoje. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor que ainda tem desejo de libertar aqueles que ainda têm vivido sobre a opressão do maligno. A palavra Páscoa, como diz, passagem, né? Ou voo por alto, não importa. Aqui nós não vamos entrar nesses pormenores, nesses detalhes. E ainda diz na palavra que o Senhor diz assim: conheço-lhe o sofrimento. Amados, somente Deus sabe a dor e o sofrimento da alma. Como muitas vezes temos sofrido. Mesmo quando vivemos dentro do corpo, a igreja, muitas vezes nos sentimos sós. E o mais triste é que muitas vezes nós queremos até nos isolarmos do próprio Deus. Parece que temos medo de dar um passo adiante, de passar adiante e dizer: socorre-me, Senhor. Assim como o povo clamava, como o povo gemia, que nós possamos também ter esse entendimento, esse discernimento. Se Deus está dizendo que conhece o sofrimento do seu povo, e aí ele ainda usa uma expressão que podemos colocar muito adequada com a manifestação de Deus ao enviar o seu Filho do alto até nós. Então lá em Gênesis diz: conheço-lhe o sofrimento, por isso, por conta do sofrimento, por conta da escravidão do meu povo, eu desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, da mão do opressor, da mão daqueles que promulgam a liberdade, mas que na verdade é algo muito enganoso. Então, é uma maneira da gente pensar, é uma maneira da gente refletir. E aí ainda diz mais algo extraordinário. Deus desceu para livrar o seu povo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir. Veja o que tem aqui nessa palavra. Em Cristo Jesus, o Cristo que desceu, que morreu, que foi sepultado e que ressuscitou, nós encontramos todas as possibilidades que por meio dele nós possamos nos libertar da opressão deste mundo, do engano deste mundo e subir com ele. E a promessa do Senhor para aquele povo daquele tempo dizia que era uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Agora você imagina nós estarmos eternamente na presença de Jesus, em um lugar amplo, onde possamos nos alimentar dele completamente. E aí certamente leite e mel, comida farta. Agora aqui no sentido alimentando o nosso ser eternamente. Então, quando a gente pensa nisso, é que a gente, quando fala de Páscoa, a gente tem que refletir sobre o grande amor de Deus. Todos nós, eu acredito que a maioria das pessoas que possam estar ouvindo esta mensagem, uma boa parte conhece João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou, um amor incondicional. E nesse amor, eu e você fomos incluídos. Veja que coisa boa. Veja que nesses dias, nessas últimas semanas, onde nós temos sido abatidos, entristecidos, com a notícia constante de morte, um crescente número de morte. Nesses últimos dias agora, nós começamos a ouvir as notícias alegres. Pessoas sobrevivendo. Pessoas que estavam quase mortas e que conseguiram sobreviver, saindo praticamente de um estado de morte, passando agora para um estado de vida. É uma vida passageira, certamente, mas que não deixa de nos trazer alegria. Agora, quer uma alegria maior? É poder, além de ter essa vida passageira, poder ter a certeza e desfrutar da vida eterna em Cristo Jesus. Aí eu posso lhes dizer, aí não há alegria maior, aí não há satisfação maior que deva realmente encher o nosso ser. Então foi por amor a esse povo que Deus havia levantado Moisés para libertar eles do cativeiro. E aí, séculos depois, nós podemos ver na história que Deus enviou o seu próprio filho. O que ele tinha de melhor, ele nos enviou, ele nos deu. E apenas não enviou, mas enviou para pagar o preço da nossa libertação. Pagou o preço para que nós fôssemos livres. Pagou o preço para que nós passássemos, lembra? Páscoa, passagem da morte para a vida. E ainda a gente pode ver outra passagem que se encontra lá em Lucas 4, nos versos 18 e 19, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí, pegando esse gancho, o ano aceitável do Senhor, eu olho com uma perspectiva que esse ano de 2020, ele certamente é um ano de uma grande expectativa. Precisamos ser sacudidos com as notícias ruins. Nós sabemos que vivemos num mundo onde todos os dias temos notícias ruins. Sabemos que todos os dias milhares de pessoas morrem das mais diversas situações, de doenças, acidentes, as famosas balas perdidas e por aí vai. Parece que nós estávamos já acostumados a esse ambiente. Isso não nos incomodava. Isso não chamava mais a nossa atenção. Se víssemos um corpo caído, filmado por uma câmera de televisão, nós olhávamos e nada mexia com a gente. Porque certamente mostrava muitas vezes somente um corpo caído. E foi preciso que um vírus fosse espalhado para nós despertarmos novamente
para o valor da vida. Certamente, nesse final de semana, sábado e domingo, enquanto muitos estavam celebrando com alegria, claro, e satisfação, a saída dos seus entes queridos que estavam saindo dos hospitais e que foi divulgado nas mídias, nas TVs, certamente, muitos lares estavam não festejando, não celebrando, mas sofrendo, porque eles não tiveram a mesma sorte de ver os seus entes saírem, andando, celebrando a vida. Saíram sem vida. Você já pensou nisso? O que aconteceu naquela noite que o anjo da morte passou sobre o Egito? E que exatamente enquanto os egípcios choravam, gritavam com a perca dos seus, Deus usou Moisés para ir até o faraó, para lhe alertar da ação e da manifestação de Deus. Ele não deu ouvidos ao Senhor. Da mesma forma, Deus instruiu Moisés para falar para o seu povo que deveriam preparar a última refeição e que do sangue do cordeiro que estava sendo imolado e que da sua carne que ia comer, para que eles nunca esquecessem que ali seria um memorial para eles, até mesmo ervas amargas teria naquela refeição, para que eles nunca esquecessem do sofrimento que eles tiveram no Egito. Mas ali Deus também dá uma instrução bem interessante, é que nos umbrais, nas portas de suas casas, eles iam marcar com o sangue. E eles obedeceram. Aqui é uma grande diferença em quem ouve a palavra de Deus e a pratica, e quem ouve a palavra de Deus e a esquece. Aqui a gente vê isso claramente. Podemos ver isso. Quem ouviu a palavra e obedeceu, pôde se regozijar. Agora, quem ouviu e resistiu, só teve percas e dores. Isso é muito apropriado para o nosso tempo agora. Esse é um tempo de reflexão. Porque essa Páscoa ela é diferente de todas, e eu não sei se eu vou ter outra, mas para mim essa é a mais diferente de todas, porque esse foi um tempo de nos trazer a reflexão para pensarmos no valor da vida, e não apenas na vida transitória, na vida passageira, mas no valor da vida eterna. Jesus não veio a esse mundo apenas para nos trazer uma alegria momentânea. Ele veio para nos trazer vida completa. E você olhando no texto que está aqui em Lucas 4, 18 e 19, veja o que Jesus fala sobre o seu propósito, sobre a sua missão. Então ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Para fazer o quê? Para que ele nos trouxesse boas novas, o Evangelho. E essas boas novas que hoje nós queremos compartilhar. Essas boas novas que podemos dizer, que Jesus veio trazer boas novas para os pobres.
E aí nós não estamos falando apenas de pobres por um estado de miséria, não. Há uma pobreza espiritual na humanidade. Uma grande e significativa parcela desta humanidade, ela é totalmente pobre, totalmente miserável, totalmente cega, totalmente nua, desprovida. E o convite de hoje é: passa disso. Se podemos falar em Páscoa, nós podemos estar dizendo: saia dessa. Saia dessa para uma melhor. Porque nas palavras de Deus, Ele nos garante. Então Ele diz o quê? Para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação desse estado de pobreza mental, espiritual, em que muitos estão metidos, presos, algemados. Libertação aos cativos. Então o convite é: se você se encontra cativo, impedido de adorar, de servir, de andar na presença desse Deus, hoje é um dia muito propício para isso. Porque na morte de Jesus, nós ganhamos o direito de sairmos do estado de mortos espiritualmente para vivos. Quando Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, é isso que Ele promete. Ele ainda diz que, além de libertar os cativos, Ele restaura a vista. Olha como isso é maravilhoso. Uma visão restaurada. Não estou falando questão de óculos, porque não é a minha visão física, é a minha visão interior, é a minha visão realmente de como eu posso contemplar com a minha alma esse Deus maravilhoso, gracioso, misericordioso. Então vivemos em meio a uma humanidade um tanto cega, que só consegue ver aquilo que julga ser bom, mas que na verdade é uma grande armadilha, que lhes mantém ainda cativas. Então, vistas aos cegos, para pôr liberdade os oprimidos. Vivemos uma época de opressão, a opressão da mente, a opressão do ser, que, encantado com as alegrias momentâneas desta vida, se encontra algemado à ideia do ter. Ter é o que vale a pena, quando que, na verdade, o ser é que dá significado. Então, seja um homem, seja uma mulher de Deus, não apenas por uma força de expressão, mas por conta de uma entrega e de uma devoção que vem realmente pelo entendimento da compreensão que em Cristo nós somos novas criaturas e que agora, gerados para vivermos de conformidade essa nova vida que Ele nos propõe. E aí ele termina no versículo 19: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano aceitável do Senhor, porque esse é um ano de despertamento. Como eu já lhes disse, eu não sei se eu vou ter uma outra Páscoa, mas se eu não tiver uma outra Páscoa, eu quero dizer a todos que eu já estou muito satisfeito.
Eu já estou muito feliz. Eu sou muito feliz por andar com Jesus. Por ter vivido esses 36 anos com Jesus. Então, para mim, isso não tem preço. Esse é o significado para mim. Mas se você pensa ainda ter outras Páscoas, e espero que tenha, mas que não seja apenas uma celebração por uma celebração, mas que seja realmente um momento para gratidão, para reflexão. A Páscoa aqui, no caso, ela nos remete à esperança do melhor da vida. E o melhor da vida está em Jesus, o Senhor. Para só lembrar, nós vivemos em um mundo de falsa liberdade. E que muitas vezes queremos expressar essa liberdade entregues à mais completa libertinagem. Isso são apenas enganos, armadilhas. Eu gosto muito da analogia que diz que se você pegar uma rã e colocar ela dentro de uma água fria e depois botar essa rã com essa água no fogo, então, à medida que a água vai esquentando, a rã vai se adaptando. E quando ela menos perceber, ela já foi cozinhada. E ela não saltou, porque ela foi se acostumando. A água foi mudando de temperatura e ela foi se adaptando. Isso parece com muitos de nós. Ao longo de nossas vidas, nós fomos nos adaptando a este mundo. Inclusive, aqui fica até um alerta para a Igreja de Deus. Amados, o Senhor diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, nada da igreja está se adaptando ao mundo, aos costumes do mundo, aos prazeres do mundo. Esse é um tempo para pensar, para refletir. Nós fomos chamados para ser luz deste mundo, trazer esperança, falar do Evangelho, anunciar as boas novas. Não fazer com que as pessoas comecem a pensar que esse é o melhor mundo. Existe um outro mundo, de fato e de verdade, onde a verdadeira felicidade, onde a verdadeira alegria verdadeiramente poderá ser sentida, vivida. Não é esse. Então, nada que nós possamos achar, né, e querer ficar neste mundo. Então, na história do povo hebreu, ou dos judeus, conforme queira, Deus trouxe Moisés para libertá-los do cativeiro a qual estavam submetidos. Nesses últimos tempos, Deus enviou o próprio Filho para libertar o seu povo. E que agora não está apenas em um espaço geográfico, mas está sobre toda a terra. E Deus certamente sabe onde estão os seus filhos. E Ele veio chamá-los, buscá-los. Então o Senhor nos chamou para a libertação através de Jesus. Há uma responsabilidade nossa de se dispor a querer sair. Lembra lá do Egito? O povo começou a se preparar.
preparou a última refeição, correu aos umbrais das portas e colocou a marca do sangue. E depois tiveram que sair e marchar, saindo do Egito, no exercício da caminhada. E essa é a nossa caminhada agora, até o dia que o Senhor vier, definitivamente vir nos buscar. Que nós possamos estar todos os dias caminhando, saindo de todo e qualquer lugar que não é o lugar que Deus deseja que estejamos. É a nossa caminhada do dia a dia, é a nossa marcha diária, e nós não podemos esquecer disso. Eu gostaria também de ler uma outra passagem que está lá no livro de Atos, capítulo 4, os versos de 9 a 12. Eu conto com a sua paciência aí, para que a gente possa ler aqui essa passagem. Olha, aqui é um pouco do relato dos apóstolos, né? Os discípulos de Jesus, que após a sua morte, eles assumiram a responsabilidade de levar o evangelho adiante. E lá em Atos, capítulo 4, nesse trecho de 9 a 12, tem essa passagem que diz assim: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Essa passagem aqui retrata que os discípulos de Jesus estavam sendo questionados por um ato, por um milagre, na verdade, feito, né, a um homem, né, que foi curado. E eles atribuem a esse milagre a Jesus, que foi morto e que foi crucificado, exatamente por aqueles que estava agora interrogando. E aí ele usa e diz no versículo 11, este Jesus é a pedra rejeitada. Nós estamos exatamente vivendo a situação que vivemos, porque esse Jesus tem sido rejeitado. Ainda que muitos lugares possam usar o nome de Jesus, e que soa muitas vezes como um marketing, mas que não passa disso. Para nós cristãos, Jesus é a pedra de sustentação das nossas vidas. É aquele que nos mantém realmente de pé. E o versículo 18, para não me alongar muito, eu vou dizer, mas veja a afirmação dos apóstolos diante das autoridades religiosas do seu dia, quando eles dizem, verso 12, e não há salvação em nenhum outro. Não há nada e ninguém neste mundo que possa nos salvar sobre qualquer aspecto, e muito menos no espiritual. Nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso é maravilhoso. Somente em Jesus
nós passamos da morte para a vida. Somente em Jesus podemos ter toda esperança. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E não tem outro modo, outra compreensão de lembrarmos da Páscoa. E ainda eu gostaria também de compartilhar com vocês 1 João 4:9. Prometo que esse é o último versículo para essa nossa meditação. Que diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, que a gente possa lembrar disso. Né? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, a mim e a você, e a tantos quanto possa vir a crer, para vivermos por meio dele. Então, lembrando e fazendo aqui uma comparação, Páscoa é a minha passagem onde eu deixo as coisas velhas para trás, o meu velho homem, e passo para Jesus. E nele me faço um novo homem, um homem que agora cogita das coisas eternas, um homem ou uma mulher, tanto faz, que agora vive mais para refletir das coisas do alto. Então, que nós possamos pensarmos e refletirmos sobre esse tempo tão apropriado, tão oportuno, onde nós fomos sacudidos, onde nós estamos sendo sacudidos ainda, para nós podermos acordar, despertar, né? E aí, só lembrando aos irmãos, aí voltamos ao versículo inicial, quando começamos, onde eu lhes pedi para frisar na passagem que diz, passou, né? Então, João 5:24, quando ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, lembre a diferença, os egípcios não ouviram, insistentemente Moisés foi lá 10 vezes, e Faraó endureceu o coração. Moisés instruiu o povo judeu, eles deram ouvidos, seguiram as instruções e puderam ser salvos. A nossa salvação, ou a nossa passagem da morte para a vida, está exatamente na minha e na sua obediência à voz de Deus, que está registrada nas Escrituras. Por isso que ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E é isso que nós desejamos a você. Uma ótima e excelente passagem da morte para a vida. Se você ainda não conhece esse Jesus da Bíblia, esse Jesus anunciado pelas Escrituras, esse Jesus que é a manifestação maior do amor de Deus, eu lhe convido neste dia, aí mesmo onde você está, arrependa-se dos seus pecados, reconheça a sua necessidade de se libertar do engano, do jugo deste mundo e confessar Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Você não precisa levantar a mão, porque eu nem vou ver, nem vir à frente, porque não tem como vir à frente, mas você já está na presença de Deus.
E aí mesmo onde você está, você pode olhar para dentro de si e ver a pessoa que você é. E se você reconhece a necessidade de arrependimento, de saber que por melhor que você possa se esforçar para ser, você não pode fazer o que Jesus fez por você. Ele deu a vida dele em troca da sua, para que você e eu pudéssemos hoje falar de esperança, falar da perspectiva de uma vida eterna e ter esta vida eterna agora confiado nele. O que você precisa fazer é apenas confessá-lo como teu Senhor e teu Salvador. E a partir daí viver de conformidade o que a palavra dele nos ensina. Somente isso. Então, que nesse domingo, que nós podemos dizer o domingo da ressurreição, seja a ressurreição da sua vida. Você que espiritualmente possa ainda estar morto, mas ressurgir hoje para uma vida com Jesus, uma vida diferente, uma vida cheia de esperança, de perspectivas, ainda vivendo neste mundo de dor e sofrimento, mas que elas são infimamente menores do que a alegria que agora pode invadir a tua alma. Essa alegria que nós que temos a confiança em Jesus somos tomados, somos exercitados, porque confiamos no Filho de Deus, porque ele diz que quem nele crê passa da morte para a vida. Então, amados, mesmo você que já conhece Jesus e que em alguns momentos está se sentindo abatido, você que em alguma maneira foi acertado com algum dardo inflamado do maligno, olhe para o Senhor. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as pessoas. Olhe somente para Jesus. Porque somente nele é que verdadeiramente o sentido dessa Páscoa cria o valor devido. Jesus, eu posso dizer para você, Jesus é nossa Páscoa. Porque em Jesus eu posso passar da morte para a vida. E que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Celebremos a vida. Mesmo com as notícias da morte, nós temos a notícia também da vida. E Jesus é vida. Vida eterna. Vida abundante. Vida que transforma. E é tudo isso que nós desejamos para todos. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, por cada pessoa que possa estar ouvindo essa mensagem, não importa a hora, o que importa é que nós possamos refletirmos sobre a vida em Jesus. Eu acredito que este ano, as festividades, em meio a uma mesa farta, em meio a muitos doces, chocolates, eu acredito que em uma grande parte ela foi muito diminuída. Porque este ano nós estamos sendo sacudidos pela perspectiva da morte e da vida. E Páscoa é isso, a passagem da morte para a vida. E o nosso desejo, a qual suplicamos a Ti, faz, Senhor Deus, que muitas pessoas possam passar da morte para a vida. Viver a vida de Jesus. Eu lhe peço também
que na sua grande e infinita graça e misericórdia, console os corações daqueles que, por meio desse vírus amaldiçoado, levou os seus entes queridos. Então nós oramos em favor dos que ainda estão vivos, suplicando para que eles reflitam sobre o valor de suas vidas. Lhes console o coração, lhes dê ânimo, lhes dê força, mas lhes dê também força e ânimo para olhar para ti, para se chegar a ti, porque a dor dessa morte ela é passageira, porque é a morte física, mas a dor da morte da alma, ela é eterna. Sabemos disso porque a sua palavra assim nos diz. E por isso que nós suplicamos pelos vivos, por aqueles que ainda não têm confessado a Jesus. Não desejo, não queremos que você tenha a dor eterna da alma, da morte eterna. Então que você se volte para Jesus. Que essa seja a última Páscoa, onde você teve que conviver com a morte em todos os sentidos. Que você possa passar a celebrar a Páscoa como uma lembrança da morte, uma passagem da morte para a vida eterna em Cristo Jesus. Senhor, abençoa o teu povo, sustenta com a tua graça e com o teu poder. E pedimos a ti, Senhor, remova, aniquile toda a ação destrutiva que este vírus está causando ao mundo todo. Mas que ele sirva também de despertamento, para que nós possamos saber como a nossa vida é breve, como ela é passageira, mas que em Cristo Jesus ela é eterna. E essa é a motivação da nossa alegria. Alegrai-vos no Senhor, porque o nosso Deus vive, é o Deus que vive e que nos dá a vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. E dessa forma nós encerramos, esse momento, e tão somente pedindo ao Senhor, compaixão e graça para todos. Então que todos tenham um restante de domingo abençoado na presença dele, e uma semana certamente abençoada, com força, com determinação e com grande esperança, que logo isto passe e que dias melhores possam surgir, principalmente no que diz respeito às mudanças em nossas vidas, vivendo verdadeiramente para a glória de Deus. Que o Senhor lhes abençoe, em nome de Jesus. Amém.